E olha, o projeto de lei Vini Júnior foi votado pelos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e foi aprovado por unanimidade, mas ainda está dependendo da sanção do governador Cláudio Castro. O projeto prevê a interrupção e até o encerramento de partidas esportivas em que forem constatados atos racistas. O PL também prevê divulgações obrigatórias de campanhas educativas, além de um protocolo de atenção para orientar a denúncia de racismo junto ao Ministério Público e o encaminhamento também das vítimas à Defensoria Pública e demais entidades. Também foi aprovada a concessão da medalha Tiradentes, principal honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para o próprio Vinícius Júnior. Passeando de férias, o craque do Real Madrid foi homenageado no Maracanã, no clássico entre Flamengo e Vasco. Tá aí imagens para vocês acompanharem aqui na programação da Jovem Pan. Vocês sabem que o que eu achei mais justo desse projeto, eu quero ouvir a Antônia que está lá no Rio, mas eu acho o seguinte: agora com essa lei, se tiver caso de racismo num jogo de futebol, para o jogo e acaba o jogo. Eu acho certo isso, não é, Antônia? Acabou, meu. Teve lá racismo, o cara foi lá, criticou de alguma forma, promoveu o crime e acabou o jogo. Claro, não tem mais clima para jogo. Se esse bando realmente, desculpa, nem vou falar animal porque é um desrespeito aos animais, mas se esse bando de vândalo não sabe respeitar e se começar com essa baixaria, acaba o jogo, mesmo cada um para sua casinha, ponto. Até que eles começam Eu acho que está certo, Antônia. O que você acha? Não, eu acho que é isso que tem que acontecer. Imagina, as pessoas saem de casa para ir num jogo de futebol e aí, do nada, uma selvageria dessa. Esporte é esporte. Tem nada a ver com preconceito, com racismo e afins. Então tem que acabar a partida. Pitou, acabou, cada um para sua casa, acabou, não tem mais jogo. Exato, e evita esse projeto de lei, evita acontecer o que aconteceu com o Vinícius Júnior lá na Espanha. Porque se começarem a proferir ofensas, se uma quantidade de torcedores começarem a hostilizar determinado jogador, a partida acaba. E você coloca uma barreira mais para impedir que esse tipo de crime gravíssimo aconteça dentro dos estádios. Se o torcedor está indo lá e não sabe respeitar o esporte e quer praticar crimes, porque racismo é crime, ele não merece assistir o jogo. O jogo tem que acabar mesmo. Dessa forma a gente protege o bom esporte desse tipo de vergonha, que foi o que aconteceu no caso do Vinícius Júnior, e ajuda a combater o racismo. É importante a gente ter a conscientização, cada vez mais a gente incluir, parar de dividir a sociedade, mas são importantes também medidas legais que protejam as pessoas desse tipo de crime. Agora, é uma medida que eu acho meio óbvia, né? Não deveria nem ser lei isso, né? Teve um caso desses, os caras vão botar a bola em campo de novo. E eu acho que isso mostra uma omissão das federações esportivas, porque quem tem que estar pensando no bem-estar do jogo, em como fazer a partida ocorrer da melhor forma, no desempenho esportivo dos atletas. É óbvio que um atleta que está sendo vítima de racismo, de um estádio inteiro lotado, fazendo ofensas racistas, tem o desempenho esportivo dele prejudicado. Quem devia se preocupar com isso, em primeiro lugar, são as federações esportivas, né? Então, o que me chama a atenção aí é essa omissão das federações. As federações deviam, e os clubes, né, pressionando as federações, deviam tomar a frente desse tipo de discussão. Mas sabe por quê, mano? Eles não tomam a frente porque imagina o prejuízo que seria parar um jogo, depois, sei lá, ter que devolver o bilhete para boa parte dos torcedores, quanto de audiência e de patrocínio não seria perdido com o jogo encerrado. Então, como eles pensam no dinheiro acima de tudo, deixam em segundo plano uma questão que é uma questão humanitária. O racismo deve ser combatido, impedido, e isso está acima de qualquer recurso financeiro, isso está acima de qualquer monetização ali que as federações vão ter com isso. Então, eu acho até que, sendo só receber quem nos acompanha pelo rádio, Maninho, são 11h43. Para você que chegou agora, a gente está discutindo a Lei Vini Júnior, que foi aprovada lá no Rio de Janeiro. E a gente está repercutindo um pouco isso aqui. Eu ia criticar uma postura que é muito comum nos dirigentes esportivos brasileiros, que é essa preocupação com o dinheiro, mas com o dinheiro imediato. Porque no longo prazo é muito melhor, muito mais rentável, lucrativo você cultivar um bom campeonato para você ter mais público, mais verba de patrocinador, e para ter um bom campeonato você tem que garantir o mínimo de civilidade dentro do estádio. Isso serve não apenas para os casos de racismo, mas também para a violência de torcedor organizado, de torcidas organizadas que muitas vezes se fantasiam de torcida organizada, mas na verdade tem o propósito de ir arrumar confusão no estádio ou fora do estádio, fica lá briga de facções, que é muito maluco isso, porque no dia a dia, se tem duas
dois grupos se organizam para ir brigar no meio da rua, a gente chama isso de crime, mas aí o pessoal bota uma camisa de uma torcida organizada e aí faz de conta que não tem problema, que sair agredindo o outro... Ou seja, dentro ali parece um outro planeta, né? Como se fosse uma coisa assim... Mas a questão é, quando as federações e todos os envolvidos com o esporte querem impedir a violência, querem impedir o crime, eles conseguem. Tanto é que quando surgiram as novas arenas, que são mais modernas e a torcida fica mais próxima do campo, muito se discutia, o torcedor vai invadir o campo. O que fizeram? Impuseram regras que impedem essa invasão e são regras duras e rígidas. Vê se tem torcedor invadindo o campo. Não tem. Não tem porque tem medo de ser responsabilizado. Da mesma forma, deveria funcionar com um caso de racismo. Você tem que punir severamente, você tem que punir exemplarmente para evitar que esses casos aconteçam. Turma, olha só, o